Vamos orar pelo Cleiton? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo o banquete que o Senhor já nos está dando. Amém. Mas o Senhor ainda tem algo a mais. E nós queremos desfrutar desse algo a mais, Pai. Por isso eu quero clamar ao Senhor, usa a vida do Cleiton, com a graça, com a unção. Espírito Santo, fala. Queremos estar sensíveis à Tua palavra. Que o Senhor continue falando, ministrando, tocando nossas vidas. Queremos ser edificados através da vida do Cleiton, Senhor. Por isso eu peço a Ti, dá graça ao Cleiton, capacita ele. Tudo que ele preparou agora está nas mãos do Espírito Santo. Amém. Sê com ele, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Depois daqui, né, um banquete de palavra, um banquete de lanche, tanta coisa maravilhosa, né? E a gente poder desfrutar de mais palavra, de mais conhecimento do Senhor, mais graça, né? Eu estava, né, o senhor é bem pessoal e muito sutil comigo, né? Eu tenho assim um relacionamento com Deus que é muito interessante. E você vê, hoje a gente poderia estar em qualquer lugar, né? Você vê, carnaval, né? Poderia estar no mundo, poderia estar com as nossas famílias, mas o Senhor reserva um tempo para a gente estar aqui. Não que a gente não saiba tudo que está sendo falado, né, Luiz? Você vê, o Luiz trouxe uma palavra que abre o entendimento, dá mais clareza, né? E aí a gente começa a ver o seguinte, que o Senhor sempre fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nos renova, que nos restaura, né? Que nos fortalece. Isso não é só para casais, pais, é para avós, é para tio, é para tia, é para irmão, é para irmã, é para amigo, não importa onde a gente esteja e o que a gente faça, né? O importante é que em algum momento nós fazemos parte de uma família. Primeiro a família de Deus, de Cristo, e depois a família secular, que é essa que o Senhor nos colocou, né? O mundo lá fora está desconstruindo tudo que a palavra e a verdade de Deus construiu, né? Desagregando o lar, distanciando os filhos. Você vê, não existe mais aquela coisa de estar à mesa ensinando o filho, ensinando o próximo. Eu não vejo, faz muito tempo que eu não vejo pessoas, pais, amigos, tios, avós, não importa quem, chamando as pessoas para conversar, para contar história, né? Porque uma coisa que eu vi esses dias uma pessoa falando o seguinte, eu tinha muito medo, ela falava o seguinte, eu era pequenininha e tinha muito medo de chuva, tá certo? Eu falo porque eu também tinha medo de chuva. Em Minas Gerais as nossas casas eram frágeis e a gente achava sempre, tinha muita goteira dentro, muita chuva fora e a gente achava que em algum momento o telhado ia voar, todo o tempo, tá certo? E essa amiga nossa falou o seguinte, que na época de chuva forte, o que acontecia? O pai chamava as crianças, os filhos, colocava à volta dele e começava a falar da chuva, dos benefícios da chuva, que a chuva destapava o narizinho das plantinhas que estavam entupidos pelo pó. Né? Então você fala assim, como é que pode isso? Você vê que tudo tem uma maneira de se falar, uma maneira de conduzir, né? E Deus nos prepara primeiramente a nós, para que depois nós possamos preparar e ensinar os nossos familiares, filhos, né? Eu vejo assim, muitos avós exercitavam isso, de ensinar, de chamar, de contar, né? Hoje não existe mais isso está se perdendo, o mundo está desconstruindo essas coisas que tinha valor, né? Que trazia a família para próximo de si, à volta da mesa. Quanto, você vê, se a gente começar a olhar, nós temos o hábito de reunir, tudo bem que o nosso dia é corrido, né? Nós temos uma situação totalmente adversa em relação ao que era anteriormente, mas nós temos reunido, nos poucos momentos que nós temos, reunido a família à volta da mesa, conversado. Muita gente fala assim, mas é uma perda de tempo. Não é ganhar tempo. Né? Eu digo o seguinte, isso é a mesma coisa, eu vejo a mesma maneira como nós relacionamos com Deus, né?
Você vê, nós temos que ir na presença de Deus e falar com Ele. Em algum momento a gente está falando, em outros momentos a gente está ouvindo o Senhor, né? Então, eu começo a ver que a gente perdeu muito dos conceitos bíblicos, nós temos que restaurar isso. E a palavra, esse momento que a gente está vivendo hoje aqui, é justamente para trazer de novo a lembrança, aquilo que é importante, aquilo que é bom, que muitas vezes vai se perdendo, né? Eu queria falar para vocês o que é comunicação em família, né? Hoje a minha palavra vai ser a sabedoria que edifica o lar, princípios que a Bíblia nos ensina para termos uma boa comunicação no lar, tá certo? Então como é que a gente comunica bem, como é que a gente se relaciona bem no lar, né? Parece uma coisa fácil, mas não é muito difícil. Né? Vocês, né, alguns poderiam falar, mas eu já não tenho filho mais, eu já sou vó, eu sou tio, né, eu não casei, não importa, nós nos relacionamos de diversas maneiras e a gente precisa aprender que a comunicação ela é um fator decisivo nas nossas vidas, né? A comunicação na família permite a aprendizagem de valores e padrões de comportamento que podem ser positivos ou negativos nas relações que mantêm o sistema familiar em equilíbrio ou desequilíbrio. Olha como é que a comunicação ela tem um peso muito grande, né? Ela pode abençoar ou amaldiçoar. Ela pode trazer um equilíbrio ou trazer total desequilíbrio na família. Pode ver quantas pessoas, quantas vidas, né, quantas famílias estão desequilibradas porque não existe a comunicação, não existe uma comunicação saudável. Nós vamos falar disso, nós vamos abrindo cada item aqui para a gente, né, trazer a memória, para ver como é que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, como é que pode melhorar o nosso relacionamento em relação à família, né? As pessoas que compõem a nossa família, ou física, ou espiritual, né, ou profissional. Nós estamos inseridos em famílias, né? Como anda? Eu vou perguntar para vocês, como é que anda a comunicação de vocês com a família de vocês? Com os seus? Como é que está? Para um pouquinho e pensa. Vai lá na família, no seio da tua família e vê como é que vocês estão, né, se comunicando entre vocês. Agora eu pergunto, como é que está a comunicação nossa com Deus? Como é que está a nossa comunicação com Deus? Eu queria perguntar outra coisa. Em qual situação você se encontra hoje? Falando mais com Deus ou ouvindo mais a Deus? Por que isso é importante? Né? Eu estou falando mais com Deus ou estou ouvindo mais a Deus? Eu falo que cada momento da vida da gente, a gente se relaciona com Deus de uma maneira. De repente eu posso estar falando mais com Deus, de repente você pode estar ouvindo mais a Deus, você ouvindo, você falando, mas em algum momento essas duas coisas têm que estar acontecendo com Deus. Nós cristãos, servos e filhos, nós temos que ter isso como um parâmetro para nós, ou estou falando ou estou ouvindo, porque geralmente quando a gente está falando, mais do que ouvindo, nós estamos pedindo, nós estamos cobrando. Agora, quando estamos ouvindo mais do que falando, estamos mais propensos à obediência e ao ensinamento. Então, cada hora nós estamos em um momento com Deus. Ou eu estou pedindo para Deus alguma coisa, ou eu estou buscando em Deus ensinamento, obediência, tratamento, né? E aí a gente para ver e para pensar, como é que está esse relacionamento com Deus? Porque tudo que a gente fizer tem que estar pautado na palavra. Não tem outra coisa, não tem outra alternativa para nós. Porque, inclusive, é a verdade. Não existe a minha ou a tua, existe a verdade de Deus. E se eu aprender a viver a vontade de Deus dentro dos princípios, em obediência e em amor, tudo muda. Né? Começa a mudar em nós, porque a gente sempre acha que quem tem que ser mudado é o outro. Nós sempre achamos isso. Eu estou bem, quem não está é você, não. Quando o relacionamento não vai bem e as coisas não caminham como a gente quer, nós temos que parar e olhar para dentro de nós. O problema está em nós. E aonde que a gente for, o problema vai junto. Eu não deixo o problema e vou embora. O problema vai comigo.
né? Enquanto Deus não fizer aquela asepsia, aquela mudança de mente e coração em nós, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Eu não consigo fazer diferente sendo o mesmo. Não tem jeito. Deus precisa trabalhar. E aí a gente precisa buscar isso tudo no Senhor, né? E aí eu começo a ver como Deus é maravilhoso para nos ensinar, né? Primeiro, temos que aprender a nos comunicar e a ouvir Deus. Se a gente fizer isso, né? Se a gente faz isso com frequência, fica muito fácil aplicar isso em qualquer lugar, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos, porque Deus, quando a gente entra na presença de Deus, né? E a gente vai falar com Deus, nós temos uma maneira de falar com Deus, né? Nós sabemos que Ele é santo, que Ele é Deus. Eu me acalmo, né? Me assento, volto para a terra e vejo o quanto eu preciso dele. E quando eu vou ouvir Deus, eu também entro no mesmo processo, mas só que os meus sentidos estão todos abertos, todos ligados, porque eu quero receber aquilo que verdadeiramente Deus tem para mim. Mas eu estou sensível, eu estou aberto para receber aquilo que Deus tem para mim, tá? Deus me revelou, né? Eu sempre falo que, você vê, é interessante, né, Luiz? Como Deus vai falando para a gente quando a gente vai estudar. Parece uma coisa simples, né? Exatamente o que o Luiz falou, mas existe toda uma preparação para a gente trazer uma palavra. Não é assim, o Chico deu, eu peguei, dei uma lida, tudo bem, está tudo certo, o pessoal, que maravilha, olha, eu estou aqui preparado, porque o Espírito Santo vai me usar. Tem uma preparação. Primeiro, tem que ter um coração. Meu coração tem que aceitar. Primeiro, porque o Chico me passou um dever, né? uma oportunidade. E se eu encaro isso como uma oportunidade boa, eu vou lá, eu aceito, né? Eu sou obediente, e aí eu vou estudar a palavra, eu vou conversar com Deus, eu vou orar, Deus, é isso que o Senhor quer? Eu estou preparado, não estou? Senhor, eu sei que eu não estou preparado, mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção. Né? Por quê? Porque é o Senhor usando a minha vida para que a tua palavra flua de mim para eles, mas é tua, não é minha, né? Eu vou ser usado somente, e eu não tenho poder de convencimento de nada. Se o Senhor não fizer a tua palavra tocar na mente e no coração de cada um, o Senhor não serve para nada. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor da palavra, é o Senhor da verdade, e é o Senhor que faz toda a transformação em nós, né? E aí a gente se humilha na presença de Deus e começa a entender que Deus tem um propósito, né? E Ele é tão macio, tão suave, tão cuidadoso, tão zeloso conosco, né? Porque eu vim para cá, eu tive essa semana uma lombalgia, ou lombar, qualquer coisa que travou tudo, travei. Eu nunca tive um trem desse, fiquei travado. Aí fui na especialista, ela piorou a minha situação. Eu achei que ia melhorar, piorou, desandou, estava nem conseguindo andar, tá? Aí eu falei, Senhor, eu tenho uma palavra, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor cuida de mim? E agora à tarde eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, né? Eu vivo esperando o teu retorno, Senhor, e a minha vida pertence ao Senhor. Eu não tenho que me preocupar com nada. O Senhor pode me curar, né? Falei, o Senhor pode me curar, porque o Senhor é Deus, mas eu vou, em obediência eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque a tua palavra diz, e eu vou cumprir a tua palavra na esperança da promessa. E vim, estou bem melhor, tá legal já, quase curadinho aqui, estou tranquilo. Mas Deus falou assim para mim, eu uso aquela palavra assim, tudo começa e termina na família. Eu e a Márcia, a gente usa muito isso, né? Deus falou, Cleiton, não é assim. Como também não é a minha verdade, acabou, viu, Luiz? Nunca mais eu falo isso também. E Deus falou assim, não, Cleiton, tudo não começa e termina na família. Tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Só tem uma coisa, começa e termina em Cristo, não é na família. Se a família é de Cristo, vai bem. Se não é de Cristo, vai ter problema. Porque é assim que funciona, né? Aí, irmãos, Deus falou assim, eu falei, Deus, me diz uma coisa, né? Nós somos tão diferentes, mas tão iguais. Ele falou, Cleiton. E aí ele falou assim, faz uma brincadeira, pessoal.
Queria que alguém me ajudasse aqui. Vai desenrolando esse trem aqui, Luiz. Eu quero, ó, não é para todo mundo. Ó, quem quiser participar devagarinho aí, participar, vai pegar, só para vocês saberem. Cada papelzinho desse tem um número. Tá? Eu queria que você pegasse, segurasse o teu papelzinho. Não pode soltar o barbante, não pode. Você vai ter que procurar entre os papéis com as outras pessoas, tá? Outros participantes, se o número igual ao teu. Tá certo? Não pode mostrar para ele, não pode contar qual é o teu número. Você vai lá e pergunta para ele ali, tá? E aí você vai perguntar para ele se ele tem o número seu. Não fala nada, se não tiver, você vai no outro. Eu quero que você levanta, você sentadinho assim, vocês não vão resolver nada, não. Ó, olha, pega cada um do seu papelzinho assim, ó, pega assim, olha o teu númerozinho embaixo e volta, fecha, não tem problema, pode, tá, ó, segura, então, anda agora, vocês vão sair, olha o teu número, ó, pega o teu númerozinho, olha o teu número e vai procurar esse número com o outro. Então, eu quero vocês movimentando para achar o teu número aí. Não pode falar o número. Você tem que, ó. Não, você tem que buscar e falar aqui para a Ana. Ela vai falar assim, ó, olha o jeito. Ana, não, você vai para o outro. Peraí, ela não tem o meu número, eu vou para o outro. Zé Henrique. O Zé Henrique também não tem. Eu vou aqui, tá? Vem. Vamos embora. É baixinho, só para vocês dois saberem. Vai lá. Pode andando. Vai lá, vai procurando. Vai lá procurando. Vai lá, olha para baixo, não solta, não pode soltar o número nem barbante, por favor. Vai, procura. Não, vai lá, vai procurando. Vai rápido, não tem mais rápido, nós não temos muito tempo, tem que ser rápido. Vamos, gente, vamos ser rápido. Vai lá atrás, vai andando, vai vendo o outro pergunta pro outro. Vai lá, pergunta. Vocês têm que achar o número, gente. Tem que correr, não pode perder tempo. Vamos lá, gente, tem que achar o número. O número de vocês, fala pro outro. Fala pro outro. Isso, fala, não, vai, no outro. Não, no outro, lá no fundo deve ter, corre. Vocês estão perdendo tempo, vamos lá, vamos achar o número, gente. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter. Vai lá. A Marina tá com um cara que tem o número, tem que ter lá. Vai lá, gente. A Márcia também, eu acho que tem. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que não tem número igual, né? Não tem, João. Ô, João, me diz uma coisa. Se não tem número igual, alguma coisa serve? Qualquer número serve? Então acha, ó, ou você vai achar agora o número que é abaixo ou acima, sempre faz parte. Corre, gente, acima ou abaixo. Número acima ou abaixo. Pelo amor de Deus, corre, gente, vai, gente, já achou, beleza. Um abaixo ou um acima. Tem que fazer o parzinho, Um acima ou abaixo tem que fazer o parzinho. Abaixo ou acima? Você tem um, tem que ser dois, tem que ser três. Beleza? Não tem problema. Pode ser comigo. Pode. Pessoal, finalizou, todo mundo achou? Então, olha aqui agora. Ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Olha, está tudo certo. Achou a turminha, beleza? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós somos diferentes do Lula. Totalmente diferentes. Né? Nós não somos, você vê, não importa se eu sou diferente ou não na família, importa que a gente está ligado. Não, a nossa ligação é espiritual, é de Deus, não é carnal. Você vê, não fomos nós que escolhemos estar na família, foi Deus que colocou a gente na família, com toda a nossa diferença e a diversidade. Mas nós estamos falando de diversidade espiritual, de criação, de formação. É isso. Agora, isso não nos deixa menor nem maior, somente diferente. Isso quer dizer o seguinte: se eu não sirvo, se eu não sou igualzinho a você, eu posso ser parecido e fazer complementar o João, a Ana, a Tânia. É isso que Deus nos coloca. Nós complementamos. Você vê, a família é assim. Nós complementamos os outros. Muitas vezes você fala assim, mas espera aí, o meu irmão parece ser a ovelha negra da família. Isso acontece? Acontece. Por quê? Porque ele saiu fora do plano.
em harmonia, em comunhão. Por quê? Quem nos liga? É Cristo. Nós começamos nele e terminamos nele. Não tem esse negócio. Fora dele, nós estamos soltos. Você vê por que eu falei para vocês? Mantenha o fio na mão. Por quê? Porque não importa aonde a gente vá, não importa o que a gente faça, nós temos que estar ligados a Cristo. Se em algum momento nós perdermos isso, nós perdemos a nossa salvação. Muitas vezes pessoas levam isso aqui até quase o finalzinho. Se você olhar na Bíblia, você começa a estudar a Bíblia, quantos perderam? Né? Você vê, aquele que era o maior sábio da Bíblia, quem que era? Salomão perdeu no finalzinho, por quê? Adorou outros deuses, coabitou com outras mulheres de outras nações, tudo que não era para fazer ele fez. Está vendo como é que a gente pode perder a referência no nosso caminhar? É isso que eu vejo, nós temos que perseverar no Senhor. Não tem outra coisa para nós. A perseverança vai levar a gente para a vitória. Agora, você viu, o Luiz Henrique falou um monte de coisa. Obediência, nós temos que fazer aquilo que o Senhor falou para a gente fazer. Não faça fora. Você quer ter vida longa? A Bíblia fala isso. Esteja no Senhor. Esteja com o Senhor. Amém? Amém. Obrigado. Pode devolver o verbo. Cuida. Dizer que o fio é Jesus, então. O fio é Jesus. É a família, é Jesus, é a videira, né, João? Nós temos que estar ligados. Você vê, o filho pode se desligar com facilidade, se a gente deixar. E a Ana sua, olha só. Ai, Nós encontramos bastante. E aí, gente, a gente tem que aproveitar, né, a nossa vida, o nosso momento, porque é o seguinte, a tecnologia está muito em moda. É difícil você não ver um jovenzinho com o celular hoje na mão e totalmente plugado, totalmente dedicado a isso. João, eu quis ser. O João lança pérolas, glória a Deus, João, é isso aí. É isso aí, João. Mas é verdade, todos nós, né? Como nós estamos dependentes, o quanto nós estamos viciados num aparelhinho desse, né? E como ele consome o nosso tempo. E a gente pode falar que a gente não tem tempo para nada. Mas eu diria o seguinte, vamos usar a tecnologia com sabedoria. Vamos cultivar o diálogo entre o casal e os filhos. Não deixe os problemas pendentes, né? Procure resolver os problemas. Procure usar palavras amáveis nos relacionamentos e na comunicação. Compartilhar momentos é importante. Às vezes eu fico em casa, a gente reúne e a gente começa a lembrar de viagens nossas e bobeiras que eu fiz. Porque eu, em casa, atrapalhado sou eu, tá? Quem paga mico, quem essas coisas, né? Mas eu acho isso maravilhoso, porque eu faço eles alegres. É verdade. Eu relembro, porque isso me dá uma alegria tão grande. É verdade, é um momento que nós estamos descontraídos, né? É um momento que a gente está descontraído, a gente dá muita risada aí em família. E eu falo assim, geralmente eu falo, né? Que momento, eu falo para Deus, obrigado por poder vivenciar esse momento. Sabe, de tanta alegria, porque a alegria verdadeira é a gente poder rir da gente mesmo. Não é rir dos outros, é da gente. Então, a hora que você cultiva isso, né? E outra coisa, tudo que a gente faz tem que ser demonstrado com a vida. Tem que ser feito. Falar é muito fácil, fazer é muito difícil. Eu sempre tive com a Luísa uma comunicação seguinte. Ela falava assim, filha, não importa o momento, não importa o tempo, não importa onde eu esteja. Quando você precisar ligar ou falar comigo, liga e você vai falar comigo. Ela ligava, eu podia estar numa reunião monstro com diretoria, presidente, tocava o celular, olhava aquela luz e falei, desculpa, dá licença, é minha filha. Como assim? Minha filha, ela tem a primazia, tá? E eu falava, ela falava assim, pai, eu estou te atrapalhando. Eu falei, filha, você nunca me atrapalha, pode falar o que você quiser. E nunca me preocupei, porque eu tinha na minha mente o seguinte, ela eu fiz, aqui eu estou, ela eu fiz, tá certo? Ela é bênção minha, isso aqui é só um trabalho. Então, eu entendia, eu como sou, só para vocês entenderem um pouquinho, tem que contar um pouquinho para vocês entenderem. Eu sou filho de um pai que faleceu, eu tinha 1 ano e 8 meses, um irmão que me adotou, que morreu com 35 anos,
né? Lá em casa os irmãos mais velhos cuidavam dos pequenininhos, a gente falava que ficava num balaio, cada um dava um tapa no balaio, o balaio dava uma chacoalhada e a gente fica de boa, né? E sempre foi assim, né? Uma família grande que os cuidados eram poucos, mas o amor não faltava. Então, o princípio, né, das coisas em amor é diferente de todas as coisas. Não importa a falta não importa a necessidade que você tenha, importa o quanto de amor tem naquilo que você vivencia. Ponto. A minha referência não é de sofrimento ou de falta, é de amor. O pouco que se tinha, fazia-se muito. Entendeu? E tudo que fazia, procurava fazer com pouco, muito bem feito, né? Então eu tenho como princípio algumas coisas. Já que vai fazer, faça o teu melhor, querido, senão nem comece. E outra, vai fazer, faça com disposição, senão está tudo errado, tá certo? E outra, tudo que você faz não pode ser peso, tem que ser prazer, senão também está errado. Então, é criar princípios e ensinar nossos filhos que é o que você falou, Luiz, nós podemos escolher, né? Nós temos um caminho que existe diversas situações, na nossa pequenez, na nossa, né, pouca sabedoria, e tudo, você vai pegando para isso, é bom, isso aqui também é bom, isso é bom, vamos errar, vamos falhar, claro que vamos, isso é natural do ser humano, a gente só erra por tentar, se não tentar, não erra. Agora, eu vejo como Deus tem um cuidado com a gente, né? Ele vai dando, sabe, sabedoria. Eu falo assim, Cleito, quando você teve um filho, você sabia ser pai? De maneira alguma. Eu aprendi a ser pai com meu filho, com a minha filha. Então, só que tem algumas coisas que não se negocia. Não pode negligenciar as coisas do Senhor. Princípios são princípios. Deus falou, você faz. Não deixa de fazer. Porque senão você vai ter um problema, né? Então, eu começo a ver assim que, então, vamos usar a tecnologia nesse momento a nosso favor, traz o filho, começa a ver o que ele está fazendo, mas vamos fazer juntos, entra num jogo que você possa fazer com ele, tá certo? Cultive o diálogo entre o casal e filhos, coloque, vamos conversar, vamos falar de coisas, como é que foi o seu dia, traz, é difícil, claro que é difícil, mas reserva, começa a fazer coisas, né? Porque se você não fizer, você vai delegar para outros. E os outros vão fazer do jeito que achar que deve, tá certo? Não deixa os problemas pendentes, resolva o problema e mostra para os filhos que você está resolvendo, porque nós somos o reparador de roturas, né? Nós temos que mostrar para eles que existem problemas e nós podemos resolvê-los. Procure usar palavras amáveis. Eu lembro desde quando eu, a Márcia, a Luísa, passamos a não falar palavrão mais. Nós usávamos um jargão, é difícil, claro que é difícil. Tudo que a gente ia falar, a gente fala assim, Verdes Campos, não é isso, Dilma? Verdes Campos, eu ia falar Verdes Campos. E até que chegou um momento, eu não falava mais Verdes Campos, mas não falava mais nada. Entendeu? Eu ia no cara dar uma fechada, eu era terrível. Né? O cara dava uma fechada, eu Verdes Campos. Aí ele começou a falar, não quero nem falar mais Verdes Campos, deixa eu falar. Tá? E você vai mudando o comportamento, você vai deixando ser tratado, tá? Por isso quando eu falo assim, eu oro todas as vezes, falo, Deus, muda minha mente, o meu coração, e eu fico vendo que Deus tenta, Ele tenta, mas será que eu quero? Será que eu deixo? Será que eu estou disponível e disposto? Uma coisa é estar disponível, outra coisa é estar disposto, né? O certo seria a gente estar disponível e disposto todo tempo para Deus. Só que muitas vezes nós estamos dispostos, mas não estamos disponíveis. Estou disponível, mas não estou disposto, né? Compartilhar momentos é importante? Claro que é importante. Conta da tua vida para o teu filho, sabe? Fala a história da tua vida, da tua família, para ele saber, para ele ter referência, para ele ter DNA, senão não tem, né? Tente ver o lado engraçado das coisas também durante as dificuldades, né? A gente, depois que passa, a gente dá muita risada, né? Mas poxa vida, tudo tem um lado bom, tudo tem um aprendizado. Se a gente entender naquele momento o porquê que eu estou passando aquilo, fica mais fácil, tá certo? Lembre-se de dizer obrigado, sabe? Entre em casa, obrigado amor, beleza, show de bola aí, bacana, obrigado. Você reconhecer que o outro, como a Márcia falou, está aliviando o teu peso,
Eu vejo, às vezes, eu chego muito cansado. E eu vejo que ela também está cansada. Porque nós temos o mal de achar que a mulher em casa não faz nada. Trabalha muito mais que a gente. Só que a gente tem isso. Nós achamos muitas vezes. E aí às vezes a gente olha e não vê o peso, o quanto. Porque mulher, ela cuida. Trabalha, cuida do lar, cuida dos filhos, ainda lava a nossa roupa muitas vezes. Né? Faz comida, faz tudo. Se você olhar, você fala assim, poxa vida, eu fiz pouco. Né? Então, é uma maneira da gente se colocar no lugar do outro. Amor, você amar. Não esperando alguma coisa em troca, né? Mas justamente mostrando para o outro que eu posso estar junto. Não à frente nem atrás, mas juntos. É isso, eu falo assim, o casal quando ele começa a entender, os relacionamentos começam a entender que nós andamos juntos, que nós somos uma equipe juntos, que nós brigamos juntos, que nós somos vitoriosos juntos, o valor é diferente. Né? Por quê? Porque existe uma hierarquia espiritual, o homem, Jesus, o cabeça da família, o homem, o cabeça da casa. Né? A mulher ajudadora idônea, os filhos em volta, cada um tem uma função específica. Qual é melhor ou pior? Não existe. Existe uma equipe que o Senhor constituiu perfeita, que se muito bem ajustadinha, ela vai trabalhar e vai ser vencedora, porque as equipes são montadas para vencer. Não existe equipe que são montada para ter derrota, para não ser vitoriosa. E Deus constituiu a família, a casa, como uma equipe perfeita para vencer. Só que cada um tem que ter a sua função determinada e definida. Quando as coisas se invertem, o problema começa. Tá certo? O que se pode fazer para melhorar a comunicação na casa? Primeiro, tem que saber escutar. Não tem jeito, gente. Se você não escuta, me desculpe, vai ter problema. Tem que ser trabalhado, tem que clamar a Deus para que Deus dê sabedoria, dê graça, né? Faça as perguntas certas. Nós temos que muitas vezes, em determinadas situações, nós temos que fazer a pergunta certa. Porque eu digo o seguinte, se você fizer a pergunta certa, você vai ter resposta certa. Pergunta errada, resposta errada. Né? E outra, seja assertivo, seja objetivo. Né? Eu vi uma situação esses dias no grupo caseiro nosso, uma jovenzinha, coisa linda, né? E nós criamos um momento no grupo caseiro, né? As anciãs com as cãs brancas, nenhuma tem cãs brancas, elas ficam todas. Não tem isso aí lá, no nosso não tem isso. Mas assim, eu vejo, né, a sabedoria das irmãs, o qual eu convivo. E essa jovenzinha pedindo uma orientação, ela abriu o coração e começou a pedir orientação para as irmãs. Eu olhei assim, eu falei, Senhor, isso é um milagre de Deus. Ela falou, não que eu não sinta segurança, eu confio na minha mãe, mas o momento aqui está propício. Eu falei, Deus, que isso? E ela começou a abrir o coraçãozinho dela e perguntar, e a Márcia começou a falar, a Soninha, depois entrou a Ana Maria, e ela falando, uma conversa normal, as anciãs ensinando uma jovenzinha como é que deveria fazer. Eu falei, puxa vida, Senhor, lá na Bíblia está falando, né? Exatamente isso. Eu falei, o Senhor está realizando aqui hoje em casa. Eu falei, que coisa fantástica. Eu falei, será que a gente não pode trazer mais jovenzinhas aqui para as irmãs ensinarem? Estou falando que é a melhor sala de aula que isso, com conhecimento que ela tem. E outra, tudo carinhosa, mansinha, suave. E ela foi abrindo o coração e foi falando, e foi falando. E eu falei, que coisa fantástica. Será que a gente não tinha que abrir, né, um grupo de jovenzinhas para ouvir as irmãs que são experientes, que são vividas, que são mansas, né, que já estão totalmente tratadas pelo Senhor? Pode falar, Luiz. Posso ler o versículo? Claro, por favor. Tito 2:3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E outra, nós temos que aprender uma coisa, usar a linguagem corporal. Muitas vezes, o Zico falou isso, mas nós temos que demonstrar, gente.
Sabe? Eu falo assim, eu já vi tantas situações serem quebradas e pessoas serem quebrantadas pela ação. Mas assim, o mal do ser humano nosso é que a gente fica esperando alguém fazer alguma coisa boa para nós. Eu vi uma situação lá em Valinhos, eu vi uma senhora que chegou por último lá em Valinhos. E acho que o Chico que falou assim, quero que vocês orem um pelos outros. Eu mirei ela, fui pegar ela lá na porta. Ela chegou atrasada. Ela estava meio, sabe assim, assustada. Eu cheguei atrasada, o pessoal já está orando, já tomaram café da manhã, já fizeram tudo. E eu fui lá e peguei ela. E abracei ela e comecei a orar. E aí, às vezes a gente acha o seguinte, peraí, mas eu que fiz a ação, né? Ela está errada, sim, conceito, né? Mas a hora que eu abracei ela assim, com vontade, com determinação, mostrando, eu não conheço ela, nunca vi ela, né? Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido o seguinte, o amor não é meu. Eu não tenho em mim amor nenhum. Eu não tenho. O amor é de Deus. A hora que eu dou um passo para fazer alguma coisa na direção da vontade de Deus, Deus começa a me encher. Aí eu fui dar um abraço nela, mas um abraço caloroso, como fosse assim, ó, eu estava esperando a senhora é da minha família. Ela sentiu isso, porque eu também senti. E aí nós oramos juntos. Mas sabe a ação, você entender que existe uma chavinha que está em nós, não está nos outros. Eu parei de buscar as coisas nos outros. Amém. Não estou buscando mais nada. Amém. Não, mas nada. Se eu tenho algum sentimento, alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. Eu já gostava de fazer isso, né? Mas agora eu vi que o entendimento, a clareza que Deus está me dando, porque eu estou amadurecendo com Ele de alguma maneira. O Espírito Santo está falando comigo porque eu estou querendo. A corça está com sede. Eu estou com sede. E é isso que eu estou querendo buscar. E é isso que eu queria que vocês buscassem. Está sensível a isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Por isso que eu estou falando, nós poderíamos estar em qualquer lugar agora, gente. Poderia. Eu, Cleiton, pecador, fraco, carne, homem de pouca fé, homem de pouco temor, poderia estar fazendo um monte de coisa. De repente, se eu estivesse bem, eu poderia estar andando a cavalo. Poderia. Ou dando uns tiros lá que eu gosto. Mas eu estou falando o seguinte, Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. E eu falo assim, estar fazendo a vontade de Deus muda tudo. Eu estou muito mais feliz aqui do que eu poderia estar lá. É essa consciência que muda. Entendeu? A hora que eu coloco a minha vontade à disposição de Deus, não é que Deus muda porque Ele quer, muda porque eu tomei a decisão, eu queria estar aqui. Tanto que o Chico falou, Cleiton, você vai na hora, eu vou. Não estou preparado, não tem problema nenhum. Deus vai me preparar, vai me capacitar, eu não tenho que me preocupar com isso. Se eu tenho fé, se eu creio, senão eu estou errado. Tudo que a palavra fala para mim é verdade. Se eu não crer nisso e não confiar, eu estou errado. Eu estou fora do propósito de Deus. Então, a hora que a gente começa a entender que Deus tem um propósito, que Ele me ama, que Ele nos ama, que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, foi com laços de amor que o Senhor me trouxe. Não foi por pressão, por opressão, foi por laços de amor. O Senhor me trouxe, falou, Cleiton, eu quero você aqui. Eu sei que você não merece, Cleiton, mas eu te amo. Porque nós não merecemos. E eu tenho muita consciência disso, que eu não mereço. Mas eu sei o quanto Deus me ama. Porque senão eu já teria morrido. Eu caí com o avião, eu tive um monte de coisa. Eu sou um milagre vivo de Deus. Eu sou um milagre, e eu creio nisso, eu confio nisso, eu entendo isso, e eu falo para as pessoas isso. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Onde a gente está, onde Deus colocou, e por que Ele colocou a gente em determinados lugares, foi o que você falou. Nós não estamos à toa, né? Às vezes eu falo com as minhas queridas amigas lá, né? Minhas irmãzinhas, porque, olha para vocês, nós somos tão diferentes, Deus nos uniu de uma maneira, não é isso? Cacilda, Soninha, Ana Maria, Dilma, a Elvira, né? Mas assim, quando a gente está junto, é tudo diferente, é muito bom.
Sabe? É uma coisa, é muito gostoso, né? A gente está junto, a gente dá risada, a gente, sabe, estuda a palavra, mas é algo que você vê Deus fazendo. Nós somos tão diferentes, tão iguais. Por quê? Porque o Espírito Santo opera. Pratique a comunicação não violenta, suave, mansidão, né? Esteja aberto às novas ideias, tenha um planejamento. Vai conversar antes, né, João Alfredo? Prepara, vai lá, ora, clama a Deus, o que eu devo falar, como eu devo agir, como é que deve ser. Deus cuida dos detalhes, cuida, né? Essa comunicação não violenta, me veio à mente agora. A gente vive numa cultura, num ambiente familiar, né? Que as pessoas querem ganhar no grito. Esses dias eu fiz isso, Chico, mas era necessário, sabe? Meu irmão entrou na dividida comigo, ele sempre chega atrasado, quer sentar. É legal até você dar esse testemunho que Deus falou para você. Olha só para você ver. Meu irmão, ele sempre chega atrasado, estraga tudo. Nossa, não tem uma festa que ele não estraga. E todo mundo quer amar ele. Nós fazemos um esforço para amar ele. E eu, de todos, era o que mais amava ele. Porque ele cuidou de mim, eu cuidei dele. Por exemplo, eu vendia sorvete para dar dinheiro para ele estudar. Olha pra você ver que coisa doida. Ele trazia manga para mim da escola agrícola. Ele me agradava para pescar, fazer aquelas coisas todas que uma criança gosta. E ele sempre entrou em bola dividida com todo mundo. Ele atrapalha a festa, ele queima tudo, faz aquela, né? E todo mundo, beleza, bota panos quentes e tal. E nesses dias eu fui, eles pediram para mim ser o coordenador da família. Só bucha, tudo. E eu falei, peraí, eu vou cuidar, mas eu vou cuidar sério, planilha, sabe, acompanhamento, notas, tudo, porque tem o inventário da minha mãe, tinha os recursos, tem uma casa, os negócios e tal, e eu estou administrando isso. E minha mãe faleceu, tive que comprar um túmulo para minha mãe. Aí tinha que, em 6 meses, você tinha que levantar a segunda carneira, revestir e tudo mais, senão você perdia o que você pagou. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um negócio desse. Mas já que é assim, vamos sair correndo, vamos fazer. Aí minha irmã falou assim, eu quero pedra granito da Suíça. Eu falei, tá bom, pague. Tá? Quanto fica? Eu falei, aqui é só um túmulo, irmãos. Irmãos, é só um túmulo. Mamãe não está ali, tá? Mamãe está com o Senhor. Ali é só o final, aquilo que o pó, que o Senhor falou, era o pozinho, nós guardamos o pozinho dela lá. Não precisa ser assim, pode ser menos. Não, mas não sei o que, conversar. Aí eu falei assim, eu vou fazer do meu jeito, tá certo? Vocês não vão botar a mão no bolso para nada, eu vou pegar o dinheiro que vem do aluguel da casa e vou pagando, vou fazendo tudo. Fica tranquilo, eu cuido. Meu irmão chegou, primeira reunião, estava numa festa e não ouvia, a gente falava, tô na festa, moço, não entendo, tá caído. Daí eu já fui ficando, aí na segunda marcando horário, tudo bonitinho, manda agendinha, horário e tal, vou ligar para vocês. E ele chega 40 minutos depois, desculpa aí, eu cheguei agora tal, mas não estou entendendo, aí o que você quer fazer? Eu não aceito. Virei e falei, mas deu um pega nele assim, ninguém falou nada. Mas eu sou tardio em irar, mas quando eu iro, o trem é brabo. Até eu saí da sala. É a terceira vez que eu fico. A Luísa já viu uma, a Márcia já viu as 3, a Luísa viu uma e não estava lá para ver a segunda. Graças a Deus. E aí, mas eu dei um pega, mas de arrebentar a tramela da casa, né? E aí ele acabou, ninguém falava nada. E aí, Luísa, beleza, eu terminei a reunião, acabou. Vou fazer assim, acabou. Os 80% deu de acordo, não dependo de você para nada. Você fica aí na tua. Fui dormir. Quem disse? Berenice. Aí tô eu dormindo e o Senhor. Deita, Levan. Toma água aí. E eu vou dormir só beleza, eu deito e durmo de verdade. Eu olho e falo, Senhor, eu quero dormir. Quem disse que ele foi dormir? Aí deitei o Senhor falando, Cleito, você acha que você agiu certo? Você é cristão, né, Cleito? Eu sou assim. Tem certeza? Tem certeza. Mas Cleito, perguntou 3 vezes, viu, Luiz? Como ele fez a Pedro? Eu falei, tem certeza? Eu sou, Senhor. Sou sim, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Cleitão. Falei, Cleito, você vai lá e vai pedir perdão para o teu irmão. Eu falei, Senhor, mas ele está errado, o Senhor sabe disso, sempre esteve, ninguém tinha coragem. Ele
falou, mas não é assim. Mas não é você, né? Não é você. Dessa maneira, essa eu não quero. Ai, Senhor. Meu Deus. Tem que isso? Tem. Tem mesmo? Tem. Aí eu perguntei 3 vezes. Tem certeza? Tem certeza? Tem. E aí, o Senhor fala, e você tem que fazer. Mas Não. ele não pediu. Não foi só por falta Não. de Eu reuni todo mundo, pedi, liguei, falei assim, eu queria pedir perdão para cada um de vocês pela minha postura. E Valdir, perdão, você merecia, mas não é assim que eu deveria te tratar. Você me perdoa, tá bom? Eu pedi perdão a Deus já e estou pedindo perdão a cada um de vocês. Não importa. Eu estou pedindo perdão porque eu errei na minha maneira de falar. Sabe por que eu pedi para você dar esse testemunho? Porque se a gente está falando da comunicação correta, essa cultura do grito, a gente ganha as coisas, não é. a gente esquece de um detalhe. A primeira pessoa que a gente ofende não é quem Eu vou falar tá disso. lidando. A gente está ofendendo a Deus. A primeira pessoa é Deus. E aí, foi interessante, que a hora que eu liguei e falei com todas as irmãs, eu tinha certeza que você ia fazer isso. Ela não esperava outra coisa de mim. Olha para você ver, olha a preocupação. Gente, nós não imaginamos o peso que a nossa vida tem na vida dos outros. Você não imagina como a gente está sendo vigiado, olhado. Por quê? Porque eles estão lendo a nossa carta. É a minha vida. Se tudo que eu prego para eles, e no momento daquele eu jogo tudo por terra, eles vão falar, o Cleito é um farsante, é um fariseu. Está vendo? Fala e não vive. Você fala assim, é fácil? Claro que não. Você ir, se retratar, mas a palavra não diz que eu tenho que ser obediente. E se Deus falou, faça. E não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não pensa na consequência, não. Nosso negócio é com Deus. Tudo começa e termina com Ele. Eu não tenho que estar preocupado com os outros. Né? Eu aprendi uma coisa, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente cuidando. Entendeu? Então, a minha saúde é minha. E eu tenho que cuidar. É a mesma coisa eu com Deus. Eu tenho que cuidar do meu relacionamento com Deus. O que as pessoas acham? Eu estou assim, eu estou ficando lá onde eu estou trabalhando, chega um assim, está com problema, eu vou morar. Posso falar com você? Todo mundo faz isso pelo outro. Tá doendo? Vem cá, vamos morar aqui. Ué, não é assim que Deus ensina? Se a gente não exercitar isso e perder essa vergonha, nós não vamos fazer a vontade de Deus nunca. Até porque, deixa eu só fazer um parênteses. Por favor, mano. Eu acho assim que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa parar com esses mimimi. Nós não estamos tendo tempo, porque assim, Jesus está voltando. Então a gente precisa reconciliar, a gente precisa restaurar, a gente precisa demonstrar, a gente precisa obedecer e colocar, orar, né? E não desanimar, né? Que nem a palavra de domingo, né? Somos abatidos, mas nós não estamos desamparados. Não. Né? E a gente tem que levantar, acabar com esse tempo. Ai, fulano fez isso, não gostei. Ai, porque a Luísa não foi lá me ver. Ai, porque, sabe, para com isso, nós né? estamos parando. E outra, tem que parar com esses mimimi. E outra coisa. Levanta. E outra coisa, tenha coragem de falar para os outros que você ama eles, tá? Nós falamos, a Tereza e o Fernando são vizinhos nossos. Nós temos exercitado muito isso, falando, eu te amo. Como assim? Te amo em Cristo, você é importante para nós. Né? A Tereza está começando aí no nosso grupo. Né? Você vê, foi, se envolveu, levou a Bíblia dela, quis aprender. Então eu estou falando o seguinte, as pessoas têm que estar, nós temos que atrair essas pessoas com um laço de amor também. Como Deus fez conosco, nós temos que fazer com as pessoas. Tá certo? Esteja aberto a novas ideias. Poxa vida, vamos ouvir, vamos ver. De repente o filho tem algumas ideias maravilhosas. E eu vou mostrar aqui para vocês que existem umas ideias maravilhosas mesmo. Tenha planejamento, use os jogos a seu favor. Vamos fazer brincadeira, traz os filhos, fala para os filhos. Você quer ver uma coisa? Um jovem, eu estava conversando com um jovenzinho essa semana, e ele falou, Dudu, hoje virou um homem, né? Ele falou, Cleito, sabe como eu fui alcançado do Senhor? Tinha lá, uma vez eu fui na comunidade e tinha uma brincadeira lá que era o seguinte, se você decorar esse versículo, você ganha um prêmio. Nossa, mas eu decorei. E ele falou na hora para mim. Ele falou, Cleito, olha o que me alcançou. Olha só, eu tive que decorar, porque eu queria um presente.
mas a palavra entrou em mim de uma tal maneira que nunca mais eu esqueci. Quer ver uma coisa boa? Avós, faz isso com seus netos. De repente, se eles não estão fazendo nada, começa a fazer alguma coisa. Estou falando, está vendo como é que a gente pode ser usado e fazer coisas? Pega netinho, fala, olha que coisa legal, né? Pega um versículo bacana ali que a criança vai ter facilidade e entendimento e fala para ele, se você decorar, eu vou te dar um presente. Isso não é negociação, isso é oportunidade. Você está falando uma coisa boa para ele. E aquela palavrinha, de repente, pode ser o que vai resgatar ele lá no futuro. Você vê, nós podemos exercitar essas coisas? Podemos, tá? Aprenda a elogiar. Nós elogiamos pouco, né? Sejam confiáveis e discretos. Se necessário, chorem juntos. Isso aqui eu vivi, tá? Eu tinha um empresário lá em Indaiatuba, que o filho dele era uma benção, tocava violino como ninguém. Foi para a Unicamp, moleque campeão. Só que ele estava muito à frente dos professores dele, ele tinha um dom celestial. E ele falava para o pai dele, pai, a professora da Unicamp, assim, está muito devagar, eu estou muito além dela. O pai pegou e trocou. Tá? E aí, só que, quando troca, né, eu falo assim, tudo a gente tem que ter muito cuidado, tem que orar, tem que ver se Deus quer isso mesmo. Quantas coisas que a gente faz que Deus não pediu para a gente fazer? Tá? Quantas coisas a gente faz na nossa força e não na de Deus? E o pai, antes de orar, pegou e pegou lá o Strauss aí em São Paulo e levou o filho para lá. Falou, não, você vai aprender com ele. O cara, vamos pagar aí, não importa, e empresário. Levou o filho falou, pai, não é nada disso que eu quero. Está errado, eu não quero. Esse cara é doido, não é o padrão, ele era cristão. O menino foi para um lugar que não era cristão, não tinha nada a ver com ele. O menino entrou em pânico, e começou a falar, não quero mais nada, não quero mais tocar, não quero mais trabalhar com o senhor, não quero ficar perto do senhor, não quero mais nada. E esse menino um dia foi no banco, e eu cheguei para ele e falei, o que está acontecendo? Ele estava carrancudo e tudo mais, tal, e mudou a vestimenta. Eu falei, o que está acontecendo? Ele senta aqui, o que está acontecendo? Eu falei, fala para mim, abre o teu coração, eu estou aqui para te ouvir. E começou a contou tudo isso para mim. E falou, Cleiton, eu estou revoltado com meu pai, com tudo, não quero mais nada, vou fazer uma tatuagem grande, vou. Eu falei, mas para que você quer fazer uma tatuagem? Ele falou, porque eu quero ser diferente dos outros. Eu falei, não, daí você me desculpa, você é o único, Deus te fez, batimento cardíaco único, íris, você quer se igualar aos outros fazendo uma tatuagem? Então, desculpa, você não está querendo ser único, você está querendo entrar para uma tribo. Ele falou, não. Eu falei, olha, você quer ser único, seja o que você é único. E eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu e meu pai não estamos... Eu falei, me diz uma coisa, você já chorou com teu pai? Você já abriu o coração com teu pai e orou, chorou com ele? Falou exatamente o que você está sentindo? Ele falou, não. Tá bom. Eu falei, então fora, fica tranquilo. Vai embora, vamos orar. Liguei para o pai dele, o Júnior. Eu falei, Júnior, vem para cá. O que está acontecendo? Teu filho falou isso. Eu falei, Júnior, você tomou o pé da situação, você está perdendo teu filho? Cara, ele é tua herança. O que está acontecendo? Vocês se davam bem, agora não dá bem mais, virou um balai de gato, porque você está impondo coisas para ele, já estava querendo entrar na banda de rock. O trem estava desandado, quase. Mas Deus é maravilhoso. Eu chamei o Júnior, falei com o Júnior, Júnior, você já chorou com teu filho, cara? Ele falou, não. Eu falei, Júnior, então você vai pegar teu filho, vai abrir o coração para ele, falar tudo que você está sentindo, e eu tenho certeza que ele também vai abrir o coração para você. Passou umas 2 semanas, sumiu. Aí chega o filho dele, todo bonitinho de novo, tá? Falei, o que aconteceu? Cara, você não sabe, Cleitão. Cara, eu tive uma conversa com meu pai teve uma conversa comigo, Cleitão. Choramos, abrimos o coração, está tudo diferente. Eu vou ficar na empresa com meu pai, vou trabalhar com ele, agora nós nos acertamos. Falei, aí o Júnior veio. Aí nós saímos e fomos conversar. O Júnior falou, Cleitão, estava certo. Eu nunca tinha chorado com meu filho. Meu filho não me conhecia, agora ele me conhece. Então, eu estou falando, tem coisas que nós vamos ter que fazer na prática. Amém. Não tem jeito de ser você falar e querer que as pessoas ou os filhos façam o que você quer que eles façam. Eles têm que fazer aquilo que eles vivenciam, que você está ensinando eles a fazerem. Amem, amem, amem. Isso eu aprendi com o meu pastor Francisco. Ele nos ensinou
que só existe uma coisa que faz toda a diferença: quando a gente verdadeiramente ama. Ora. Obedece. Chora. Mas ama. E se necessário, ama mais. Não tem outra alternativa. É tão bacana isso, porque na parábola do filho pródigo, uma questão que sempre me chama a atenção é a posição do pai. O pai nunca desistiu do filho. E o filho cometeu um erro que, assim, você pedir herança de pai vivo é você pedir a morte. Exatamente. Só que o pai nunca desistiu e sempre ele estava no horizonte esperando o filho. E por que eu falo que é importante essa questão da gente entender a comunicação correta com Deus? Porque quando o filho pródigo caiu em si, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão a Deus. Então a oração do pai levou ele a se reconciliar em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar, ele falou: nossa, eu estou comendo bolota aqui, mas na casa do meu pai tem manjares, tem banquetes. Eu vou pedir perdão. E quando ele chegou, nós não temos muito essa cultura, mas o pai, ele tomou alguns pontos. A primeira coisa, mandou restituir um anel no dedo dele. Isso fala de identidade. Depois mandou calçar um sapato. Sandálias, né? E o manto. Então, na família, é muito importante a gente ter essa consciência, o quanto nós temos coberto a vida uns dos outros. O quanto a comunicação, porque Cleiton, eu pedi até para ele dar aquele testemunho, vocês percebem, aquela irmã, pode ser que nem até o irmão, que ele ficou bravo, né, o Valdir, né, não teria problema. Mas para aquela irmã, ela ia se escandalizar com o Cleiton. Então todo o testemunho do Cleiton ia cair por terra. Quando ele vai e pede perdão, e vocês percebem que Deus faz as coisas perfeitas. Não, você não vai pedir perdão para o Roger, você vai pedir perdão para todo mundo. E quando ele pede perdão, o que acontece? A irmã fala: esse é o Cleiton que eu conheço. Então, muitas vezes, a gente tem essa falha na comunicação, porque, mais uma vez, né, a gente acaba procurando o conceito que o mundo quer ensinar. E o mundo está ensinando o quê? O mundo ensina muitas coisas. Muitas coisas. Mas o que nós precisamos é do temor do Senhor. Na família, nos relacionamentos, nas conversas. Entender, conversar. Perder essa cultura do ganhar o grito. Ou como eu falei domingo passado, né? A gente querer sempre retrucar. Parece que hoje virou um hábito isso. Reconhece. Amém. Ah, mas eu estou certo. Não, quem falou que eu estou certo? Jesus falou que o meu direito é não ter direito algum. Então por que a gente está sempre querendo ter o direito? Vocês pensaram nisso já? Interessante isso. Então, eu vejo assim, é muito importante isso que o Cleiton está falando, porque a comunicação correta, ela parte do trono de Deus. Deus é o norte que nos leva a ter uma comunicação correta. Amém. A comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é o cerne de um relacionamento familiar saudável. Podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. Provérbios 18, 21 diz: a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos ser bênção ou maldição, né? Os conflitos dentro do lar são gerados muitas vezes por uma simples falta de comunicação. Eu acho, né? Isso é muito. Eu acho que ele pensou, a gente se antecipa achando um monte de coisa, e na hora que vê, você está inflado e você, bum, explode. Né? Queremos elencar alguns princípios importantes para uma boa comunicação no lar. Precisamos aprender a ouvir.
com mais atenção. Atenção, né? Entender, calma. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Tiago 1,19 diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Todos nós temos necessidade de que alguém nos ouça, pode ter certeza. Nós precisamos de pessoas que nos ouçam, precisamos. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Então, tem que ter tempo, tem que ter paciência. Assim, quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor e prioridade para nós. Não importa o tamanho, tá? Se eles forem pequenos ou grandes ou idosos, não importa. Importa que eles entendam que eles são importantes e que o nosso melhor tempo está para eles nesse momento. Quem que é a pessoa mais importante para você naquele momento? É que está na sua frente. Sempre assim? Sempre assim. Né? Se tocar um telefone, continua sendo aquela pessoa que está na tua frente a mais importante. Tá certo? Agindo assim, estamos construindo pontes de contato e pavimentando a estrada de uma comunicação saudável. A palavra usada por Tiago para pronto é táxi, rápido, ligeiro, veloz, como um carro, como um táxi ou um Uber, que está sempre pronto e preparado para nos atender logo que chamamos. Está vendo? Você vê, porque às vezes a necessidade da pessoa é tão urgente que não pode esperar. De repente, se ele ia cometer um ato, você pode salvar aquela pessoa pela urgência e pela rapidez da sua atenção, do seu envolvimento. Tá certo? A palavra Deus nos fez com 2 caixas acústicas de alta definição e apenas uma língua cercada por dentes. Precisamos ouvir mais e falar menos. A gente tem o costume de querer falar muito e ouvir pouco. Isso é nosso. Os latinos são assim, né? Falamos, mas ouvimos pouco. E quando ouvimos, ouvimos mal. Tá? Precisamos aprender a falar com mais amor. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Tiago 19 diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Né? Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa e com a motivação correta. O problema muitas vezes é que a motivação do nosso coração não está correta para aquele momento, para ouvir ou para falar, e aí desanda o caldo, porque nós não vamos dar devida atenção àquilo que está sendo ouvido ou falado. Tá? A maneira de dizer é tão importante quanto o que se diz. Né? Às vezes, de repente a minha é muito pesada, ou muito apática, ou muito... Depende, nós temos que dosar, temos que entender a importância da nossa comunicação e do momento que a gente está ali. Né? Claro, por favor. Isso. Eu só queria, vamos ficar de pé um pouquinho, rapidinho, todo mundo de pé, rapidinho, por favor, rápido, todo mundo de pé, agora eu vou dar o pulinho, o pulinho, bate palma, todo mundo acordou, vamos lá, agora nós conseguimos. Ai, é que o sono estava vindo em mim aqui, eu falei, será que eu vou dormir pregando aqui? Não posso, né? Nossa, veio aqui um soninho. Está com a visão ampla, né, Cleiton? Oi? Está com a visão ampla, né? Exatamente. Dá um testemunho nisso. Me expondo de novo, porque isso é uma das coisas que eu, diante do Senhor, tenho pedido muita graça, porque o Chico sempre me exorta, né? Luiz Henrique, dificilmente você está errado naquilo que você traz. Só que em certos momentos você erra na dose. Né? Estou me expondo aqui de novo. Né? Não é fácil falar isso aqui. Eu também peco nisso. Nós somos intensos, né, Cleiton? Exatamente. Você fica bravo quando eu falo Luiz Henrique, você não está errando no remédio, está errando na dose. Isso. Então, assim, e ele falando isso me lembra nesse ponto que eu estou sendo tratado. E é muito difícil, né? E a gente tem às vezes uma personalidade, né? Colérico, né? Sou muito colérico. E quando eu acho que eu estou com a razão, filho, sai de baixo, né? Mas pode. Mas é aquela coisa, né? Primeiro passo é reconhecer que a nossa miserabilidade, essa é a minha miséria diante do Senhor. Reconhecer que isso é um pecado, um problema.
e aprender e ouvir as exortações, né? Então eu queria, Cleiton, só trazer o meu testemunho aqui, né? Porque falar testemunho de quando Deus abençoa, você faz coisa boa. Aí é bom. Tem aquele versículo que diz que a diferença entre o remédio e o veneno Exato, é a dose. Então, Exatamente. é um versículo, não é Bíblia. Às vezes, sabe o que é interessante isso? Ai, João. Sabe o que é interessante Ninguém isso? reclamou. Isso é tão poderoso, sabe por quê? Porque Deus está querendo usar a sua vida, porque você às vezes tem a propriedade naquilo que você está para falar, você tem, vamos dizer assim, você tem a moral, você tem o exemplo, mas na hora que você vai pôr, a maneira que você fala, você dá munição e você põe a perder todo esse testemunho por causa da dose. Por conta da forma, né? Então assim... Intensidade e forma do trem, né, Luiz? Intensidade e forma do trem, né? Tá certo? Agora, você vê que coisa maravilhosa? O que eu gosto é isso, né? Nós estamos em obra, nós estamos em construção. Cada um está num momento diferente com Deus. Cada um está num momento diferente com Deus. Né? E isso é maravilhoso porque Deus, Ele é tão pessoal, Ele cuida de cada um, trata cada um com a pessoalidade dEle. Ele sabe o que a gente precisa. Agora, eu falo assim, nós não gostamos de nos expor. Nós não gostamos. A nossa foto, e uma vez eu perguntei para a senhora o seguinte, como é que, aparentemente a senhora está bem. Ela falou assim, a foto está boa, a radiografia é que não está boa, é de dentro. Foto boa, bonitinha, radiografia ruim, entendeu? Ela própria falou isso, minha fotografia está boa, mas a minha radiografia não está boa. Por quê? Porque era uma pessoa que estava... Como nós estamos em obra, estamos sendo tratados, nós estamos sendo edificados em amor, né? Para que a gente chegue lá na frente e esteja pronto para o nosso dia, né? Tiago 1,19 diz que devemos ser tardios no falar, enquanto Paulo em Efésios 4,15 diz, alerta para o fato de que devemos falar a verdade em amor. Pelo contrário, falamos a verdade como espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Então, a verdade tem que ser dita, gente, com mansidão, com suavidade, mas tem que ser dita. Se não tomarmos cuidado, poderemos ferir com a nossa língua a pessoa que mais amamos. É impressionante, né? A gente sempre vai ferir e vai magoar os que estão próximos e o que você mais ama. Só que a hora que quebra o vaso, para colar, só tem uma cola, chama Espírito Santo. Só ele cola. E quando ele faz na realidade eu lembro que Deus, ele não refaz o vaso, ele destrói e faz de novo. Só por isso que não fica cicatrizes, né? A obra de Deus não tem cicatrizes nenhuma, não tem reparo nenhum, ela é perfeita. Então, quando Deus restaura, fica melhor do que antes. É uma verdade isso, tá? A palavra grega que Tiago usa para tardio é brados. Essa palavra é usada para descrever uma pessoa com raciocínio lento, demora para pensar, devemos pensar antes de falar, ser criteriosos na hora de emitir juízo. É essa hora, não é ser lento, calma, vamos orar, não imite, está pressionando você, não, calma, vamos orar, vamos entender, vamos ver o que Deus está falando, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é de Deus. Dificilmente, olha que coisa interessante, isso aqui, né, quando o Chico mandou isso aqui, dificilmente nós arrependemos da palavra que deixamos de falar, mas constantemente nos arrependemos quando falamos apressadamente sem pensar. Então, quando eu deixo de exortar, quando eu deixo de falar, eu não me arrependo, e Deus falou, você tinha que falar, e eu não falei. Agora, quando eu erro, né, quando eu falo, é verdade, eu falei. Parece que é o seguinte, como eu não falei, eu não preciso me arrepender. Agora, quando eu falo, sim. Por quê? Porque está evidente, né? Quando eu deixo de falar, não evidenciou nada. Não, mas Deus falou, eu deveria ter falado, poxa vida. Será que eu não poderia estar com o Luiz Henrique? Irmão, eu te amo, Luiz Henrique. Quantas vezes eu liguei para você, já conversei com você sobre isso? O Chico, né? Deus me dá uma palavra, Chico, o que você acha? Olha, poxa vida, estou aqui e tal. Chico, Cleiton, vamos orar em cima disso?
É isso que a gente faz. Não tem outra coisa, né? Eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês. Pra gente animar! Sai sono, show sono, fora em nome de Jesus. Ó, esse aqui é um rascunho, você só vai pegar a parte branca, tá? Usa a parte branca, porque nós somos ecológicos. Não se atende abaixo, não tem nada a ver. A Márcia vai fazer uma brincadeira com vocês, o seguinte. A Márcia vai falar, ela vai construir uma casa com vocês. Eu? É a Márcia. Ela. A minha excelentíssima. Então, olha, a Márcia vai dar um papelzinho para vocês. Conforme ela vai falando, vocês vão desenhando a casinha de vocês. Tá certo? Então, desenhar, rabisquinhos, de boa. Tem umas que são excelentes desenhistas, mas. Tá? Pode ser no papel inteiro. Não, a Márcia vai começar a falar. Vamos montar uma casinha junto. Vamos montar uma casinha junto. Canhoteiro. Eu tenho mais. Marcinha, rapidinho aí, filha. Me ajuda, Doridori. Vamos lá. Pega 3 canetas. Pega, amor. Será que tem mais aqui? Acho que não tem. Caneta brinde. Aqui uma. Cadê? Precisa de 2 aqui. Uma aqui. Caneta brinde. Aqui, ó. Tem uma aqui também. Então, todo mundo está funcionando. Testa para ver. Testado, ó. Foi? Boa. Testa aí. Tudo funcionando? Então vamos lá. A Márcia vai falar para vocês. Nós vamos construir uma casinha rapidinho, tá certo? Então tá. A nossa casa. Todo mundo ok? Isso é bem difícil. Bom, a nossa casa ela vai ter um Peraí, o Luiz Henrique tá telhado. sem. Peraí, Chico. Não dá para dois. Nós vamos desenhar. Essa canetinha funciona? É. Luiz Henrique. Não tá funcionando? Eu risquei toda. Tem outra? Apoia aqui, ó. Apoia nisso tudo. Não, vou apoiar aqui, peraí. Achou? Deu certo? Não, o Chico foi pegar lá. Ah, Então a nossa casa vai ter. Ela vai começar com um telhado. Aqui o Chico foi lá pegar. Quem tá faltando? O Luiz Henrique. Tá. Peraí. Ela vai ter paredes. Casa com telhado e paredes. Parou de funcionar, gente? As canetas tudo pifadas. É Ali, que ó. fica Zé Bem. tempo guardada. Não tem, já foi lá dentro. Já foi? Foi lá dentro. É. Xoxi. Ah, lá, Opa, show. Pampa, trouxe um batalhão. Pode ir. O Luiz Henrique está sem. Quem mais que não está falhando? Quem está falhando aí? Da Bia. A Bia. A Bia eu falo que ela sabe fazer um corpo humano que é uma beleza. O sangue ralo, viu, João? Ali. É aguado. É aguado. Então, a nossa casa, ela tem telhado, ela tem parede, ela vai ter janela. Que jeito que é a janela, Márcia? Janela pode ser quadrada. Quadrada. Isso. Não, pode ter quantas que você quiser. Não. Se você quiser abrir a casa. Não, você vai botar uma janela na frente. Na É uma frente. janela Não, na frente. É. Tá todo mundo. Tá. Aí ela pode ser, tem que ser Uma na janela frente. na frente. Aí ela vai falar outra parte se tem. Ela vai falando aquilo, você não pode perguntar nada, não. Na janela na O frente. engenheiro é Márcia, você é só construtor. Aí ela vai ter uma porta de entrada. E a porta ela tem a divisória no meio. Ah, igual a porta de fazenda. A porta ela tem uma divisória no meio. Aí ela tem, nessa porta ela tem uma entrada que é um caminho. Na frente dela? Na frente dessa porta. Reto, assim. Ela vai ter uma chaminé. E vai ter duas cercas, uma do lado direito
e a outra do lado esquerdo. Do lado dessa entrada dessa porta vai ter jardim na frente. Com bastante grama. Do lado. Da porta, na entrada aí, desse corredor, ela vai ter jardim com bastante grama. E atrás da casa, ela vai ter um coqueiro bem grande. Atrás. Tânia, tá precisando de uma caneta aí, Beizinho? Não, é o coqueiro. Ah, é? Nossa, Tânia, que beleza. E onde vocês fizeram na frente aí a graminha, vai ter um laguinho com cheio de patinho. Quantos patinhos? Cheio de patinho. Ah, cheio de patinho. Isso. Nunca desenho patinho, gente. Faz um número 2. Exato. Um gatinho é 8, tá? E olha, tem uma nuvem lá em cima e algumas aves voando. Agora é perder. Inventamos muito aí já. Eu sou péssima. Nuvem, o quê? E pássaro voando, tá? Ele falou mais? Urubu, ele voa. Do lado, nuvem. Patinho. Olha o patinho, depois do patinho. Nuvem no céu. Oi, nuvem do céu. E gaivota voando. E outra, lá para acabar agora, bota lá do lado esquerdo da tua coisa, da tua casinha, o sol, vai. Esquerdo, Nuvem, nuvem. não dá. Mas tem muita nuvem no céu. Não, mas ele vai dissipar. É isso que é importante. O sol sempre chega. O bicho. Beleza? Finalizaram? Sim. Eu queria agora que duas pessoas fossem lá na frente mostrar a sua arte. Quem gostaria? Vai lá. Manda a boa pra Vai lá. Olha para vocês verem uma coisa, eu queria que vocês prestassem atenção, é o seguinte, olha. A Márcia falou igual para todo mundo. A mesma coisa, vocês ouviram a mesma coisa, ela falou uma coisa só de cada vez e o que devia ter nesta folha com essa casa. A Luísa e o Paulo, você vê, estão se preparando para casar, vão se batizar amanhã. Certo? Olha você, estão muito próximos. Mas aí você começa a ver o seguinte. Como é que é o entendimento do Paulo, como é que é a visão da Luísa, como é que cada um recebe a informação e reproduz a informação. Nós podemos conviver juntos, mas cada um entende de uma maneira. Cada um, o nosso subconsciente, ele absorve a informação, transforma e lança no papel. Né? Ou constrói alguma coisa dentro do que nós temos de referência, de conhecimento, de espiritualidade, certo? Então vamos lá, ó. Olha para você ver, olha para você ver a mesma coisa, a Márcia falou a mesma coisa para o Paulo e para a Luísa. Olha para você ver, o Paulo, ele fez o papo 2, você falou que era 2, ele fez o 2 literalmente, tá? Olha para você ver, está parecido? Está semelhante. Semelhante é uma coisa, parecido não. Então, olha para você ver. Dois jovens convivem juntos e tudo mais. Olha a percepção. Como é que a Márcia falou, como é que eles interpretaram e reproduziram. Tá vendo? Beleza. Agora você vem outro. Eu quero outros dois. Duas pessoas diferentes. Tem bem? Vai lá. O dela também tá bom. Ó o Luiz Henrique. Vem cá, Luiz Henrique. Você vem cá, vamos ver. O Luiz Henrique até coloriu. Olha que mais linda. Eu tinha o meu lápis. Olha, mostra lá, Luiz. Deixa eu ver, Ana. O meu tem que ser sobrado porque eu quero ver o pôr do sol. A Márcia falou sobrado? Claro que não. Mas é isso que eu estou falando, gente. Tem que ter o pôr do sol. Nós somos diferentes. Tá vendo? Isso não importa. Tá certo ou errado? Não tem certo nem tem errado. Tem o que a Ana expressa e tem o que o Luiz Henrique expressa. Olha para você ver a casinha do Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi lá de roça. Olha que belezinha que foi. Olha da Ana. A Ana ficou um castelo. Eu queria morar nessa casa. Tá vendo? Mas Eu não queria morar na minha, não. o que vocês acham? O que você acha disso, Facil? Eu acho que cada um tem uma ideia completamente diferente. Mas ela falou igualzinho, Cacilda. A Márcia falou igual para todo mundo. Então, e ela já fez o sobrado. Ai, o meu sobrado. O meu sobrado. Gostei, quero sobrado.
Meire, o que você achou disso? Interessante. Olha lá, ó, tá vendo? É isso aí. Muitas vezes, o nosso olhar, eu poderia falar assim, Ana, eu estou totalmente errado, você está desclassificada. Né? Você viu o que a Meire falou? O que falou, Meire? Interessante. Porque cada um tem uma maneira de se expressar. Viu, Minha? O que você achou? Deixa eu ver a tua. Eu não fiz essa... Olha, tá vendo? Olha, e olha, nós temos os artistas aqui, viu? A gente deu uns trem ali. Ô, Bia, o que você achou dessa situação? Tem um AutoCAD na mão, né? Hã? Não, mas o que é assim? Porque se a gente olhar, mas falou igualzinho, a Márcia falou para todo mundo a mesma coisa. Você vê, passarinho para mim pode ser uma coisa diferente. A minha flor pode ser diferente da tua, mas continua sendo flor. O meu laguinho pode ser borda diferente, mas é o que eu reproduzo. Como é que está o meu momento? Como é que eu estou me sentindo? Quando ela falou do lago, o meu já tinha até patinho. Aí, ó, tá vendo? Você vê? Como é que segura essa mulher? Uma mulher de visão. Luiz Henrique, o que você? Olha, eu fui seguindo as instruções e fui colocando daquilo que eu sempre desenhei desde criança. Então, por exemplo, a ave eu sempre fiz como se fosse um M. O sol sempre um cantinho com as raízes. Agora, uma coisa é outra influência, né, da formação, né? A casa, em vez de eu desenhar simplesinho, eu fiz na perspectiva 3D. Mas foi o que a gente... mas tá aqui, ó. Ele fez isso, mas que é automático na cabeça, porque a gente sempre fez, sempre a gente aprendeu a fazer desenho durante 6 anos na faculdade com perspectiva. Então, o que eu vi nisso muito daquilo que a gente absorve do externo numa comunicação tem o nosso filtro. E o meu filtro traz aquilo que é o meu... Agora, você imagina se eu estivesse comparando vocês dois com uma criança. O desenho dela seria exatamente dentro da capacidade, do momento, tá certo? Que ela está. É por isso que eu estou falando que a gente tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, a criança, ela vai ser a simplicidade dela no desenho e o que ela pode reproduzir. Você vê, ele já foi no 3D. Agora vamos ouvir o nosso ancião, o nosso sábio. Por quê? Mas por quê? Passou a vida inteira vendo... Olha, você vê? Então, cada um tem uma perspectiva. Isso é lindo. Essa diversidade nossa é que faz a gente tão especiais. Nós complementamos um ao outro. Não tem bom, ruim. É diferente, é maravilhoso isso tudo que a gente vive. Amém? Uma coisa importante na comunicação, né? Oi, por favor, João. Você esse celular que a mensagem que foi você passou foi recebida da forma que você passou. Então isso é importante. Muito importante. Você vê, todo mundo desse... A Márcia poderia checar aqui, cada um vai falar, ó, não foi isso que eu falei. Aqui não foi isso que eu falei. Mas é isso, eu quis, corretíssimo. É verdade. Mas assim, você vê... Foi recebida de forma correta. Exatamente. Agora, todo mundo chegou ao final desenhando a casinha, desenhou, né? Conseguimos. Agora, alguma coisa diferente do outro? Sim. Né? Glória a Deus. Precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. Né? Parabéns! Uhul! Agora, uma coisa que a gente precisa, né? A gente tem que elogiar. O elogio é tão importante quanto uma advertência ou uma correção. Lá em Mateus 8,10, Jesus elogia a fé do centurião romano. Vocês lembram disso? É maravilhoso, Jesus elogiando a fé, né? Mas temos que ter cuidado com os elogios fariseus, sociais, por aparência, por falsidade, por oportunidade e por interesse. Né? Nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Então essas coisas, esses interesses todos, eles vão perpetuar e vão piorar. Né? Você pode ver como as pessoas gostam de ser elogiadas em públicos, estar nos holofotes, né? Porque isso acende, mantém o ego, né? E as pessoas, o mundo precisa disso, nós não precisamos disso. Em Cristo o último vai ser o primeiro, não é isso, Paulo?
nós falamos hoje de manhã, e é isso, né? E como Deus vê o nosso coração, eu estou falando, Paulo, só vou dar posso contar um pouquinho? Permitido? O Paulo, o sonho do Paulo era tocar o acordeão. Ele vai tocar aqui algum dia para nós aqui na comunidade, tá? E a minha sogra tinha um acordeão, e ela deu para o filho, para o Paulo Henrique, irmão da Marta. Nós descobrimos que o Paulo Henrique estava vendendo esse acordeão que era da Marisa. Marisa tocava lindo, italiano, coisa linda. E o Paulo Henrique estava vendendo, anunciando na OLX. A hora que a Márcia me falou, a gente estava almoçando em casa, eu falei, liga o Paulo Henrique agora. Não, eu queria esse acordeão para mim há muito tempo, mas eu não podia, eu mostrei para a Marisa que eu queria, mas eu não estava na fila de primeiro, estava na fila. É mesmo com a minha boa vontade, né? Não adiantou. E aí o que ela fez? Pegou, não deu para mim, deu para o Paulo Henrique. Paulo Henrique precisou comprar uma lente de fotografia, aquelas coisas de mar, e ia vender. Aí eu fiquei sabendo, falei, não, é da família, eu sempre quis, vou comprar. Aí o Paulo falou para mim que gostava. Eu peguei, liguei para o Paulo Henrique, comprei o acordeão. E falei para o Paulo, eu falei, Paulo, eu queria dar esse acordeão para você, de presente, para você tocar, que era o teu sonho. Ele falou, beleza. Só que, o que aconteceu? O Paulo descobriu que em Valinhos ia ter uma escola que abria vagas gratuitas. Ele foi ver R$200 por, né, que pagava. Eu falei, não, vamos ver outra alternativa. Ele foi buscar e viu que tinha um programa lá. Você se cadastrava e participava para ter aula gratuitamente de acordeão. E aí, olha só para você ver como Deus é perfeito. O Paulo ficou assim, gravou a data e ficou, né, não perder, vai ser dia 13, não era isso? 13, eu perguntando, ele não, eu já reservei. Ele levantou 3 horas, ele foi 3 horas da manhã para a porta do negócio. 3 horas da manhã. Não tinha ninguém, ele ficou esperando. A primeira pessoa chegou 4h30, ele não queria perder essa vaga de jeito nenhum, porque era a oportunidade. No passado ele perdeu. Ele falou, não vou perder. Eu tenho instrumento, tenho vontade, quero. Porque o avô do Paulo foi um sanfoneiro muito bom. Entendeu? Então tem uma história, tem toda, né, um DNA ali. E aí o que aconteceu? O Paulo foi lá. E a hora que chegou, abriu todo mundo, o Paulo falou, vim fazer... 8 horas da manhã. 8 horas, das 3 às 8, esperando. Isso que é vontade, né? E aí, abriu, a moça falou assim, peraí, você não leu ali? Não tem à noite, só de dia. Porque ele queria fazer aula à noite, porque ele trabalha. Sim. Mas como? Não pode. Eu levantei às 3, não. Pera, chama o diretor. Estou aí contigo, o problema é seu, filho. Né? Aí falou, peraí, vai chegar o professor, aí você conversa com o professor. Aí ele foi lá e chorou. Professor, no passado eu tive a oportunidade, não tinha a sanfona, agora eu tenho o acordeão, e não sei o que tem, e põe até o professor falou, para, vou te arrumar um jeito. Tem um que está meio desistente aí, das 6 horas em diante, dá para você, tá bom, tá tudo feito, beleza, não chora mais não, tá feito. Mas eu estou só querendo mostrar uma coisa, e eu aprendi isso, Deus quer nos dar, mas Ele tem que ver a intenção do nosso coração. Eu lembro que um dia eu queria um apartamento, eu não tinha condições, eu fui ver na fé. Deus me deu exatamente o apartamento. Ele me deu dinheiro para pagar. Eu trabalhava até no sábado. Sabe, fazia algo que um gerente de banco nunca fez, que era visitar no sábado. Eu visitava, ganhei todos os prêmios, paguei o meu apartamento em 8 meses. Mas eu sempre entendi que era graça e misericórdia de Deus. Tudo que eu tenho recebido de Deus. Não é do meu esforço. É claro, o meu esforço tem que entrar, porque Deus tem que ver meu coração. O quanto eu quero. Por que Deus reverteu a situação do Paulo? Porque Ele colocou o coração dele. E era verdade. Entendeu? Deus atua. É isso que Deus espera. Deus fala assim, deixa eu ver o meu servo. Deixa eu ver a vontade. Deixa eu ver o tamanho da vontade dele. Porque Deus pode nos dar o que Ele quiser. Ele é Senhor do ouro e da prata, de tudo. Né? Então, eu vejo assim como Deus é misericordioso e como Ele nos ama. Só que Ele quer, deixa eu ver se o meu filho enterra o talento, ou arranca o talento e leva lá para multiplicar. É isso que a gente espera. É isso que Ele espera da gente. Lembrar de Jacó, né? Jacó segurou. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora com esses elogios fariseus. Né? Por interesse, por segundas intenções e tudo mais, tá? Para pensar, nós estamos cobrando demais, elogiando pouco, elogiando muito, cobrando de menos. Só para pensar, né? Nós estamos cobrando demais e elogiando pouco,
ou elogiando muito e cobrando de menos. Porque às vezes com os filhos da gente em casa, marido e mulher, pai e mãe, irmãos, como é que a gente está? Como é que está o nosso relacionamento nesse, né? Eu estou dando mais, estou pedindo menos, né? Porque você vê que o relacionamento familiar, né, é sempre, eu dou sem esperar, mas eu recebo também sem esperar. Essa troca, essa ação de amor que acontece entre nós, ela tem que ser natural e espontânea, e a gente tem que fazer isso com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, tem que ser uma coisa natural, com os amigos, com os relacionamentos da comunidade, com os irmãos. Mesma coisa, você fala assim, por que você trouxe figo da Índia para mim? Por que você não comeu? Porque eu queria, aquilo que você falou lá atrás ficou no meu coração, e eu queria trazer para você. Era só isso. Tinha alguma? Não. Eu queria que o Luiz Henrique comesse, como ele comeu lá no Peru, e ele fala, poxa vida, eu vou lembrar, olha, o Cleito lembrou de mim, mas eu estou lembrando do que eu passei no Peru. Né? Então, tinha um propósito, mas um propósito só de alegrar o coração do Luiz Henrique. Mais nada. Entendeu? Um ditado chinês diz que apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Então, lembra, uma gotinha de amor faz toda a diferença. Tá? Temos necessidades emocionais que precisam ser supridas, e Deus instituiu a família para que pudéssemos ajudar-nos uns aos outros. Por que a família existe? É projeto de Deus, para que a gente aprenda dentro da família a ajudar um ao outro. Porque, você vê, começa em casa e vamos fazendo para fora, começa em casa e vamos fazendo para fora, começa em casa e vamos fazendo para fora, todo o tempo, tá? A família precisa cultivar um ambiente gostoso de comunhão, de amizade, de afeto, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são e não por apenas pelo seu desempenho. Você viu o que nós estamos vivendo nessa tarde? Foi isso que nós estamos fazendo. Isso é a família de Cristo. Você vê, essa liberdade, nós estamos brincando, nós estamos dando risada. Tem mais por vir aí, segura aí que vocês vão ver ainda, o trem vai piar aí. Mas assim, é gostoso. Você vê, nós podíamos estar fazendo muitas coisas, mas nós estamos juntos, nós decidimos estar juntos em família, né? Devemos reafirmar nosso amor um pelos outros dentro do lar, sendo aliviadores de tensões e bálsamo do céu na vida das outras pessoas. Está vendo? Nós podemos fazer a diferença, né? Então, é ser sensível. Como nós somos sensíveis ao Espírito Santo, nós temos que ser sensíveis aos nossos da família. De repente olhar, eu tenho muito costume de olhar nos olhos das pessoas. E eu na empresa, onde eu estou, eu estou passando, eu olho a pessoa e falo, você não está bem, né? O que está acontecendo? Quer conversar um pouquinho? E a pessoa se abre, fala comigo. E aí, se eu tiver a oportunidade, eu oro por ela. Por quê? Porque eu olho dentro dos olhos. E eu não tenho vergonha. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é disso. E quantas pessoas já abriram o coração, quantas pessoas já falaram de situações que, orando, a gente pode resolver. Cantares de Salomão 4,7 diz assim: o marido cheio de amor diz à sua amada, como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Alguns críticos questionam essa fala, uma vez que não há uma pessoa sequer sem defeito, né? O ponto, entretanto, é que quando amamos, nós concentramos no que a pessoa é e não nos seus defeitos. A gente extrai das pessoas o que elas têm de bom, né? Porque imperfeito nós somos, pecadores nós somos. O que nós temos de bom? Nada. Agora, se eu entender que Deus criou a outra pessoa, a imagem e semelhança dele, ela tem maravilhosa, coisa assim, maravilhosa dentro de si, né? Em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É justamente aqui, gostaria que pudéssemos pensar juntos. Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Nós temos que praticar, o Luiz Henrique falou isso, nós estamos falando, o Chico fala todo o tempo, nós temos que demonstrar essa palavra verdadeira que transforma, que cura, que faz tudo isso que nós estamos falando, né? Quando entendemos o seu ensino, precisamos nos empenhar em colocá-lo em prática. Começa, vamos sair daqui fazendo, né? Chamando nossos netos, chamando nossos filhos para conversar, mudando. Eu estou dando, aqui nós só estamos fazendo um despertar, para que vocês,
voltem de novo. Se faziam, faça mais. Se não faziam, passa a fazer. Tá certo? Se não tinha o hábito, comece a criar o hábito. Né? Precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Você vê, e é interessante como essas coisas tiram a nossa paz, né? Esse dia de manhã, poxa vida, o cara está fazendo o túmulo da minha mãe lá, o pessoal está dificultando a vida dele em tudo. Nossa, fazer passeio, fazer croquis, cemitério de túmulo, eu nunca vi um negócio. Mas tudo bem, ele liga e eu falo, aí às vezes eu fico, calma. Eu e a Marcia, não, vamos orar antes, vamos orar, porque, né, tudo bem, ligo para ele é cristão também, falo, Carlos, cara, olha, isso é para provar nossa fé, fica tranquilo, entrega tudo para Deus, vai dar tudo certo, não fica manso, fica tranquilo, se fosse o Cleiton, se fosse outro tempo, eu tinha chutado tudo, dado um tapa na orelha, fica calmo, não faz nada disso, nós somos cristãos, vamos embora. Então, você vê como as coisas vão acontecendo para tirar a nossa paz? Colossenses 3,13 diz assim, assim como o Senhor perdoou, vocês também perdoem uns aos outros. Não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e investimento. Tá certo? Toda família precisa exercer o perdão. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Todos nós decepcionamos as pessoas e elas também nos decepcionam. As pessoas têm a capacidade de nos ferir? Tem. Isso é ser humano. É de nós para eles e deles para nós, tá? Nós sofremos mais por causa de relacionamentos do que por causa de problemas. Os nossos relacionamentos, né, eles causam mais situações adversas, nós sofremos muito mais pelos relacionamentos do que por outros problemas. Pode ver, filhos, marido, mulher, namorado, quanta coisa nós sofremos por causa dessas situações, tá? Pessoas roubam mais nossa alegria do que circunstâncias. As pessoas roubam a nossa alegria, né? E não as circunstâncias, tá? Por esta razão precisamos aprender a perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão deve ser imediato, completo e incondicional. Pelo perdão somos libertos e curados. Através do perdão temos a oportunidade de recomeçar a reconstruir um relacionamento quebrado. Só o perdão pode fazer isso de novo. Deus faz vaso novo. Amém? O perdão nos ajuda a fechar feridas, a tapar brechas e a construir novos sonhos. Você fala assim, tudo acabou? Não, Deus tem sonho para nós. Para ali, Ele reconstrói tudo e dali para frente a gente segue. Deus é maravilhoso no cuidado conosco, porque até o final dos tempos Ele estará conosco. Enquanto Ele está conosco, Ele vai, se a gente aceita, se a gente obedece, Ele vai transformando, vai mudando. E aquilo que a gente, provavelmente não esperava, Deus pode fazer um milagre acontecer. E Deus tem milagre para nós, e a gente tem que crer no milagre de Deus, né? Conclusão, nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus na família. Tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Eclesiastes 4,12 diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. É Cristo, é Cristo. O casamento deve ser um cordão de 3 dobras, onde Deus é a parte mais forte, e aquele que se une às outras, e é Ele que une as outras duas. É Deus no meio, sendo mais forte e unindo as duas partes fracas, tá? O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A maior necessidade da família é da presença de Deus. Se a gente estiver verdadeiramente buscando, ensinando nossos filhos, caminhando na palavra de Deus, nós vamos ser eternamente abençoados, tá certo? O casamento e todo o relacionamento familiar precisa estar edificado sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Nada, nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Podemos ter dinheiro, sucesso e muitas conquistas, mas sem Deus, tudo isso é xoxo, é vazio, que nem o João falou, como é que é? É aguado, o trem é aguado, entendeu? É sonso, né, João? É a presença de Deus que dá sentido e sabor ao relacionamento conjugal e familiar. Sem amor, nada tem valor. Agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, a última para acabar o programa, tá? Ó, vocês vão pegar uma folhinha,
cada um. Se não tiver, nós vamos ter que produzir. Tem mais folhinha Tô aí? dividindo, né? Não, A não gente pode. usa do desenho. Ah, pode usar no desenho. Bem, Folhinha do desenho. ó, faz assim. Mas nós vamos precisar cortar, tá? Eu vou precisar de tesourinha. Não, você não vai dar. Vai por mim. Vai por mim. Eu quero uma, eu não vou cortar minha casa. Não corta, não. Vamos fazer um passo. Vamos dois. Vamos dois. Não, segura. Não, segura. Toma. Ó, vocês vão precisar de uma folha grande. Depois vocês vão entender por quê. Tem? Vai usar essa? Não, Você vai cabeça usar? não, mas foi de Tá. pastor, eu Vai usar essa? Usa essa. Todo mundo folhinha na mão? Uma folhinha grande assim? Eu vou dar uma tesourinha para vocês. E pelo seguinte, eu quero, olha para você ver, presta atenção. O trem é impossível, mas nós vamos clamar por um milagre. Deus vai operar. Tenha fé. O seguinte, nós vamos clamar a Deus para que a gente consiga passar por dentro dessa folhinha. Fazer o quê? Essa folhinha vai passar. Nós vamos passar por dentro dessa folhinha. Eu queria que vocês, com a criatividade, vocês sabiam que quem dá criatividade para nós é Deus? O dia que eu aprendi isso, eu peço todo tempo, é Deus dá criatividade. Aquele que ninguém fez dá para mim. Mas pode. Ó, então é o seguinte, ó, olha, presta atenção. Vocês vão pegar essa folhinha, eu quero que vocês, de alguma maneira, consigam passar, vocês, ó. Não pode rasgar a folhinha, vocês podem cortar, mas não pode rasgar ela nem emendar nada. Nós temos que passar o nosso corpo inteirinho por essa folhinha. Paulo, eu estou vendo dificuldade hoje nesse grandão. Eu sou mais pequenininho. Ó, nós vamos ter que conseguir. Pode. Você não pode. Não, você não pode cortar ela, desemendar. A folha vai ter que ficar emendadinha. Não pode romper. Não pode romper, não pode colar. Mas ela tem que, você tem que arrumar uma alternativa que essa folhinha, você entre dentro dela e passe inteirinho. Tem que passar inteirinho, não pode rasgar. Tenho que me desenhar? Quê? Eu tenho que me desenhar? Não, você vai ter que pegar de alguma maneira, passar essa, ó. Imagina que o buraco aqui, essa folhinha está descendo inteirinho, por mim inteirinho, por mim até meu pé. Parece impossível, né? Mas Deus é Deus, por isso que Ele é Deus do impossível. Ele dá criatividade pra gente. Tá? Fala, João Feira. Fala, Pérolas. Você vai se você pode. Não pode rasgar assim, ó. Isso aqui, ó. Então toma outra folhinha. Ó, não pode cortar assim. Não pode emendar. Não. Tem que pegar esta folha e transformar ela de uma maneira que ela passe, nós passemos por dentro dela. A minha tá pronta. Tá? Oi, tesoura aqui para o nosso amigo. Pode usar tesoura? Claro que pode usar. Só não pode cortar a folha. Assim, não pode desemendar a folha. Ela pode ter uma abertura. Pode, ela veio e fez uma coisa que ela acha que dá. Ó, mas quer a tesoura? Peraí, Eu pensei nisso. Eu pensei em ela com ela. O João. Fica aí, João. Você vai inventar já. Deixa ela aí. Olha a Bia. A doutora Bia já fez a teoria da cruz para ela. Eu falo assim, Deus é maravilhoso. Como é que Deus foi me mostrar um negócio desse? Eu falo assim, Deus não dá para entender. Ah, pronto. Isso é legal. Pelo menos passou no pescoço. A Marília que cortou. Não, mas foi ele. Ai, vai rasgar. Tá. Ah, mas tem que passar o maneira. Claro, João, você desemendou, não pode, filho. Não. Você cortou, desemendou. Você poderia fazer que na maneira para tudo, você cortou, acabou. Quebrou. Não pode cortar. Quebrou. Deixa eu ver se pode. É aquela ideia. Tendo uma criatividade ali. Aquela ideia lá é boa. Eu tenho uma forma, tem que esperar 24 horas. 2 dias, Luiz. Não, 2 dias. a lá é mais fácil. Literalmente brilhando. E eu fiz muito. Faltou cola pro João, porque ele cortou. Faltou cola. Beleza? Podemos?
podemos. O seu entra na cabeça? Não, mas no corpo. Se você cortar aqui. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, vou mostrar para vocês uma alternativa. Sempre, olha isso aqui. Pode ser, se passar no teu corpo inteiro, vai. Mas é claro, mas tem que passar. Olha, você fez isso aí tá parecendo aquelas. A cara não é melhor. Tá. Não vai passar. Ana Maria tá aí, ó. Ana Maria, vai lá. Eu fiz em 1 minuto. Nossa, vai lá, vai que dá. Vai ser Eu vi passar o texto, você arrebentar. Vai, Ana, vai que dá. Vai que dá arrebentar. Ó. Vai, Ana. Isso. Ajuda. Isso. Pelo amor de Deus. Agora. Beleza, atenção. Atenção aqui, só para vocês. Seguinte. Essas coisas, né? Isso aqui é que nem o Luiz Henrique falou, uma conversa difícil, uma situação difícil, algo improvável. Nós não estamos preparados, né? Mas eu vejo o seguinte, quando a gente vai, viu gente? Quando a gente vai para a presença de Deus, Deus tem o poder de dar revelação para nós, para aquilo que é o invisível de Deus. Tudo que nós fazemos no natural reflete no espiritual. Reflete, é uma verdade, né? Mas eu vejo assim, que Deus, na sua imensa sabedoria, porque Ele é Deus, Criador de todas as coisas, tudo que acontece, tudo que está sendo descoberto, já foi descoberto, já aconteceu, porque para Deus não existe nada encoberto, nada que Ele não saiba e não entenda. Aí Ele começa a dar graça para a gente descobrir uma alternativa como fazer. Existe, sempre vai existir uma alternativa na presença de Deus. Aquilo que parece ser impossível para nós, torna-se possível para Deus. E a coisa é muito simples. Eu vou mostrar feito, porque eu já trouxe, tá certo? E depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. Primeiramente, você pega o teu papel assim, ó, desse jeito. Você corta. Tá? Aqui, ó, deixa 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, e você pega e faz uma linha até aqui, outra aqui, ó, onde está, de lá para cá, até aqui, para 2 dedos aqui, 2 dedos aqui, 2 dedos aqui, e vai fazer. Depois, você inverte e faz a mesma coisa aqui, 2 dedos aqui, 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Depois você corta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e aqui. Não corta a primeira desse lado nem a primeira desse lado. Por quê? Porque a hora que você faz isso, você consegue fazer isso aqui, ó. É isso. Era isso que a gente precisava. Tá? Você... Aí só não sabia como Danzinha, ajuda, Danzinha. Você abre... Não pode você rasgar. Se não rasgar, pode, eu tenho outra. Eu tenho outro. Aí essa ficou, esqueci de emendar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, só para fazer para vocês, tá? Aí no meio. Exatamente. A última não, essa daqui sim. E aí, eu passo inteirinho. Cadê o grandão? Paulão, olha aí. Até o Paulão passa. Olha pra você ver. Olha o que era, um negocinho. Olha. Que era quase nada, virou quase um polvilho. Tá vendo? Então, eu vejo assim, Deus vai ter sempre para nós uma alternativa. Entendeu? A gente não pode desistir nem desacorçoar. Por isso que nós temos que perseverar. É isso que Deus faz. Nós não vamos ver a nossa vitória nem no início nem no meio, somente no final. Aí é Deus cuidando da gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Merece uma palma? O Senhor merece. Agora, sem amor, nada tem valor. Amém.